Olá, você está no curso de Ferramenta de Apoio à Auto-Vistoria, o e-Auditor. Esse curso é ministrado pela Ectus de forma híbrida, presencial e com trabalhos à distância. Nesse caso, estamos apresentando a primeira aula gravada para aqueles que não puderam participar presencialmente. Nossos trabalhos são reconhecidos pelo Conselho de Engenharia, pela Associação Brasileira de Ensino à Distância e agora pelo Safety Culture, que é o fabricante e desenvolvedor desse aplicativo. Meu nome é Marcos Posse e eu vou conduzir vocês nessa apresentação. Devemos lembrar que a ferramenta ela vem para apoiar o desenvolvimento dos nossos trabalhos. A ferramenta, então, ela tem a proposta de acelerar a produção, facilitar a produção, evitar acidentes, evitar erros e otimizar todo o processo de produção. Baseado nisso, nós temos essas duas palavras, amadorismo e profissionalismo. No amadorismo, nós podemos lembrar que temos a característica daqueles que trabalham dessa forma de apresentar vícios e resistências. Vícios porque não se enquadra dentro de técnicas, ou resistências porque não são passíveis e fáceis às mudanças que são necessárias no nosso dia a dia. O amadorismo, ele prevê a arte, ele prevê o tempo, ele prevê o desenvolvimento, enquanto o profissionalismo prevê a técnica, a produção, a otimização, a redução de tempo e custo do processo. Dessa maneira, pretendemos que a ferramenta e-Auditor traga para a nossa inspeção um cunho profissional, um aumento de qualidade, a garantia de que os nossos trabalhos serão feitos de forma técnica e permitindo que o profissional, em constante mudança, se aprimore cada vez mais. Outro binômio interessante é inspeção e vistoria. Devemos deixar claro aqui que inspeção é sinônimo de vistoria. Por vezes o mercado tende a dizer que a inspeção é algo mais forte, mais detalhado que a vistoria. E, na verdade, vistoria é a verificação visual e a inspeção também é a verificação visual, a comparação contra um padrão. Não é apenas ver, isso é amador, é ver e comparar com um padrão pré-estabelecido com o objetivo de definir referências e conformidades a serem alcançadas. Essas conformidades e essas referências estão num plano de responsabilidade, de legitimidade acima do nosso arbítrio. Dessa maneira, essas referências, esses requisitos norteiam a sociedade para a busca de algo comum. A palavra auto-vistoria não deve ser confundida com inspeção e vistoria. A auto-vistoria é uma necessidade da sociedade expressa agora em 2013 pela Prefeitura do Rio de Janeiro, demandada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E essas demandas são consequências de melhoria de qualidade nos serviços que são prestados à sociedade. A auto-vistoria requer também uma inspeção. Dizemos também porque a auto-vistoria requer inspeção e recomendações para acerto de não conformidade e prazos limites para atendimento a essas anomalias. A auto-vistoria transcende a inspeção ou vistoria porque a lei demanda que o profissional detecte, verifique, inspecione e vistorie a edificação para que seja possível entender o que consertar, por que consertar, qual a causa que levou a essa anomalia e os prazos limites que são dados em função de um critério de classificação de risco.
Estamos falando, então, que a autovistoria é mais que uma inspeção. Nosso assunto aqui é ferramenta para inspeção. Se nós trabalharmos uma ferramenta, pelo menos parte do nosso trabalho de autovistoria, demandada pela legislação de 2013, ficará atendida. Não significa que essa ferramenta não se preste a outras inspeções. Estamos aqui com foco na autovistoria. Toda inspeção, isso é um conceito, tem 3 fases distintas: planejamento, execução e o seu encerramento. O planejamento prevê o que vamos inspecionar, como vamos inspecionar, que critérios vamos utilizar, os riscos envolvidos. Para os executantes e pela avaliação do prédio na autovistoria em questão. O planejamento precede a execução e sem ele a execução seria caótica e amadora. O que temos então transferido para a tela é o conjunto técnico que define uma inspeção. Nosso assunto de ferramenta deve ser eficiente, em particular na execução, mas não significa que não deva atender também as outras etapas do processo da inspeção ou autovistoria. Uma inspeção prevê procedimentos de trabalho, ferramentas de apoio de produção e documentação de registro. Nossa ferramenta se enquadra em ferramenta. O e-auditor, ele prevê que a execução seja alavancada, mas que seja usado dentro de procedimentos e que gere documentos, que juntos vão trazer a execução a um padrão profissional e técnico, sem discussão de qualidade ou questionamento. Bom, se falamos de ferramenta, devemos lembrar que a ferramenta traz precisão, produtividade e agora ela permite trazer um IA. IA seria inteligência agregada. Isso vem da proposta do aplicativo. Inicialmente no site você vê que o e-auditor trabalhou o slogan Save Time, Save Lives, que significa ganhar tempo é salvar vida. O trocadilho mostra que a ferramenta foi concebida para trabalhar com análise de risco, inspeção de risco, vistoria das condições de riscos para trabalhadores e que, por conta do seu desempenho e da sua aderência às técnicas de inspeção, levou a ferramenta e-auditor a definir um programa de safety culture ou um painel de controle dos audits. Audits aqui a gente chama de inspeções. A tradução original trazia auditorias. Nós estamos traduzindo para inspeções. O conceito em português é um pouco diferente. O e-auditor, ele constrói, não inventa, listas de verificação, conduz inspeções e produz relatórios. Observa que constrói checklists é a ferramenta e conduzir inspeção é procedimento e definir relatórios e arquivos de relatórios está ligado a documento, atendendo então assim aos 3 elementos que uma execução deve atender, transformando a ferramenta em alguma coisa muito mais extensiva ao processo do que simplesmente ganhar tempo de campo. Essa ferramenta é comercializada com seu uso por mês. Você pode suspender o pagamento se não estiver utilizando, é como se você pagasse pelo uso. E é claro que todos os arquivos, informações, dados ficam guardados na forma de nuvem. O e-auditor, ele trabalha como aplicativo nos dispositivos móveis, telefones, tablets, mas também trabalha no computador. O notebook, ele poderia ser utilizado para uma inspeção de campo. Sendo pesado, de difícil manuseio, não seria o elemento mais utilizado. Daí, as ferramentas hoje utilizadas em campo serem telefones celulares e tablets.
os telefones celulares, com a licença aquisitada pelo site, ele permite que você faça de forma bem tranquila as inspeções de acordo com o padrão pré-estabelecido. Já estamos entrando aqui no planejamento, e esse padrão pré-estabelecido dentro de procedimentos, estamos entrando na execução, permitiria que todos os resultados saiam formatados, estruturados, indexados dentro de padrões pré-estabelecidos, gerando então o encerramento, que seriam os documentos finais de entrega. Esses dispositivos móveis do eAuditor, rodando esse aplicativo, permitem que várias pessoas, vários profissionais ao mesmo tempo trabalhem e todas as informações converjam para uma nuvem, ficando à disposição de um controlador geral para isso. A ferramenta, então, traz uma inteligência agregada quando preenchimento de certos critérios inibem perguntas posteriores ou evidenciam perguntas posteriores. A inspeção de um local ou de um equipamento, dependendo das respostas ter ou não ter, existir ou não existir, podem disparar verificações complementares. No papel, verificações complementares permanentes seriam apontadas como não aplicáveis pelas técnicas de inspeção, mas estariam lá para o inspetor ver. Nesse caso, o eAuditor ele elimina essas referências, esses itens a mais, pela inteligência agregada. E dependendo do que é marcado, marcações em seguida são invalidadas, pois o sistema analisa a inconsistência de dados. Essa ferramenta ela nasce em 2014, em 2015, em abril, ela ganha, dentre vários prêmios na Austrália, um prêmio específico e referente a melhor startup regional como Safety Culture, por conta da sua aplicabilidade. São prêmios concorridos, são muitos aplicativos, mas foi tão significativo que eles se espalham pelo mundo. Save time é o nosso propósito, sem ignorar a garantia dos inspetores, porque na área de engenharia elétrica, precedendo uma inspeção local, existe uma inspeção de risco. A ferramenta também permite a inspeção dos riscos antes da produção do trabalho da inspeção local. E o auditor pode ser descarregado através desse código de gráfico de acesso ou pelo seu link de acesso na internet. O nosso sistema de ensino é o Moodle e ele prevê que todas as atividades à distância estão dentro da ferramenta. Ferramenta agora de apoio ao ensino. O Moodle tem uma área de apresentação geral, módulos de trabalho com atividades e sala de aula. As atividades são executadas, trabalhadas entre o aluno e o tutor, e após esse trabalho aluno-tutor, sim, elas são publicadas para que todos assistam. Dessa maneira, há uma rastreabilidade, há uma garantia de produção, há uma comprovação de produção, entendimento, e não há um sistema de notas 0 ou 10 ou 8,5. Existe uma garantia de entendimento pelas fases dos tópicos que os participantes vão desenvolvendo. Essa ferramenta também pode ser acessada por esse código de barras, é um QR Code, ou também pode ser pelo link de acesso que é fornecido aos alunos. Nós temos aqui, dentro do nosso trabalho, a obrigação, como atividade, pela escolha de uma dessas 4 listas. Essas listas deverão ser transformadas em objetos de inspeção e elas são muito úteis na prática, evidentemente, para cada área. A primeira lista são os requisitos essenciais, não arbitrários, respaldados por normas, práticas e legislação
para a auto-vistoria de unidades residenciais dentro de um prédio, limitadas, é claro, a 3 dormitórios, dependências de empregadas, até 70 metros quadrados, com uma potência elétrica instalada de 75 kVA. É uma lista muito útil e faz parte do nosso trabalho. A lista número 2 é para requisitos essenciais de avaliação de adicional de periculosidade. A NR16, no seu anexo 4, define os requisitos essenciais. O auditor, através de uma simples verificação, consegue gerar material que comprova se determinada equipe profissional ou empresa faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade conforme a legislação atual do Ministério do Trabalho. Temos aqui o uso da ferramenta e a lista, que é a parte mais rica, ela é dada pelo profissional, ela é inserida pelo profissional, denotando que a ferramenta na mão de um tolo não serve para nada a não ser para causar acidente. A ferramenta é o instrumento que o profissional usa para transformar sua competência em alta produtividade e valor. A terceira lista é uma lista de requisitos essenciais para avaliação de riscos elétricos antes de entrar numa área de trabalho no campo da eletricidade. Essa obrigação é uma obrigação trabalhista, atendendo à norma NR10 do Ministério do Trabalho para os profissionais que trabalham direto ou indiretamente com eletricidade. E a última lista disponível para exercício são os requisitos essenciais para avaliação de um documento chamado laudo de auto-vistoria predial. Supondo um laudo de auto-vistoria entregue na sua mão, com o e-auditor você pode avaliar se esse documento de fato atende aos requisitos essenciais demandados pelas melhores práticas, pelas normas e pela legislação em vigor. Fica muito fácil, então, claro, após a inclusão dessa lista na ferramenta e-auditor, fica muito fácil dizer se tal documento atende ou não atende a legislação. Estamos falando aqui em auditoria de trabalho técnico. Esse curso ele vem complementar um conjunto de cursos de extensão que a Ectus já promove desde 2004. NR10, básico para atendimento e treinamento ao Ministério do Trabalho. NR10 CEP, sistemas elétricos de potência complementar nível 1 e 2. Prontuário, identificação e especificação para atendimento à segurança, perícia judicial e assistência técnica, inspeção elétrica de instalações elétricas em 2004 e agora em 2015 e 2016 a ferramenta de inspeção, claro que também para instalações elétricas o e-auditor, auto-vistoria já promovido e em 2006 auto-vistoria através de ensino à distância e termografia presencial. Acredito que essa apresentação ilustre e não seja essencial para o desenvolvimento dos trabalhos à distância, mas que já trazem um maior entendimento àqueles que não puderam participar da aula presencial. A Ectus Consultoria e Desenvolvimento é uma empresa certificada novamente esse ano pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com conformidade com o exercício profissional. E todas as técnicas que nós utilizamos para ensino à distância são em atendimento aos requisitos de qualidade da Associação Brasileira de Ensino à Distância, a ABED, representada aqui no Brasil, do British and Commonwealth Society de Londres. Um abraço e bom trabalho a todos.